Fala galera, boa noite, boa noite, boa noite. Aqui nós de volta, Conexão Xangai. Eu sou André Roncara, seja bem-vindo aqui no meu canal. Comigo, Wallace Moreira e Elias Jabbour, trazendo para vocês sempre aquela visão progressista, de esquerda, nacional, desenvolvimentista, o que você quiser chamar, que faz exatamente o contraponto àquilo que a gente vê na imprensa corporativa, na grande imprensa por aí, nos grandes jornais. É uma grande satisfação, uma alegria imensa estar de volta. Elias Jabbour ali está tentando, travando problemas com essa conexão privada, que falaram que ia ser boa, né, Elias? Falaram, prometeram que ia ser melhor, que ia resolver todos os problemas. E ó, Elias lá com uma baixa pixelagem aqui, estamos vendo você todo quadradinho, Elias Jabbour. Mas olha, gente, quero dar as boas-vindas para vocês, estou muito feliz de estar de volta. E hoje, como vocês já viram, a gente vai ter realeza da economia aqui, hein? Leda Paulani, fantástica, maravilhosa, brilhante professora, que já veio aqui nesse canal algumas vezes. Eu lembro a última vez que ela veio aqui foi na linda homenagem que a gente fez ao professor João Sayad, que faleceu ano passado. Ela veio aqui, né, com o Fernando Haddad, professor José Márcio Rego, para a gente celebrar, né, fazer uma homenagem aqui, celebrar o legado, né, apesar da triste passagem do João Sayad. E ela, então, hoje vem aqui para discutir exatamente a tese dela do estado de emergência econômica, a questão da servidão financeira. É uma professora com uma vastíssima produção econômica, me influenciou tremendamente ao longo dos meus estudos de mestrado, de doutorado, é uma pessoa que tem realmente um alcance temático impressionante, vai ser muito, muito feliz tê-la aqui com a gente discutindo. Ela vai entrar daqui a pouco, porque antes, como vocês sabem, a gente faz aquela passagem, ainda mais que faz meses que a gente não vem aqui falar com vocês, então certamente, né, eu tô aqui todo dia apurrinhando vocês aqui nesse canal, então vocês já não tem nenhuma novidade a meu respeito, mas o Wallace Moreira, que está lá, nosso correspondente na Coreia do Sul, diretamente daquele país que questiona praticamente todos os dogmas liberais, né, ele está lá com a gente. Wallace, conta pra gente aí o que vem acontecendo nessa fantástica Coreia do Sul em que você está morando, estudando, aprendendo um monte de coisa, depois a gente passa para o Elias, porque Elias também não para quieto, gente, vocês veem, ó, ele não consegue parar quieto, tá viajando o Brasil inteiro, apresentando o livro dele, então vamos ver o que ele tem de novidade. Wallace Moreira, seja bem-vindo, meu querido, com uma grande satisfação, uma honra estar aqui com você de novo. Fala, André, bom dia. Bom dia, não, boa noite. Aí é bom dia, né? Aqui é bom dia. Elias, cara, fico muito feliz a gente ter voltado. Foi um tempo que a gente deu uma pausa, foi importante essa pausa. A gente deu, eu particularmente descansei muito, né? Pude aproveitar, cara, minha família aqui na Coreia, né? Conhecer outras cidades além de Seul, ter outras experiências em relação ao estilo de vida, né? Way of life coreano. Mas principalmente, cara, mesmo tendo esse momento aqui na Coreia de amadurecimento, de imersão na cultura coreana, na vida coreana, na estrutura de desenvolvimento econômico coreano, eu não tenho me desvinculado daquilo que está acontecendo no Brasil, e é isso que tem me incomodado mais, assim, né? Ultimamente, as coisas estão se acelerando muito, os acontecimentos no Brasil estão se acelerando muito e para pior, né? Em várias dimensões, na perspectiva econômica, na perspectiva política, na perspectiva social. A dimensão econômica, a dimensão social, elas já vinham se agravando, mas eu acho que a questão política ela vem se agravando muito, né? E é isso que, por exemplo, quando a gente vive, pelo menos a minha realidade, é muito diferente daquilo que a gente vê no Brasil, né? A Coreia do Sul é um país, de uma perspectiva política, do período recente pós-2008, com a morte do presidente Roh, quando ele comete suicídio, que passa a ser uma sociedade que eles chamam de dividida politicamente, né? Você tem o Partido Popular e o Partido Democrata. E isso se acentuou muito com o suicídio do presidente Roh. Com o impeachment da presidente Park, né, em 2016, isso se aprofunda. E aí, quando eu converso com os colegas sobre o ambiente político, e aí fala assim, olha, é igual ao Brasil. Eu falei, tem uma diferença brutal, porque não tem a violência que está se instalando, que está se consolidando no Brasil, a violência política, né? Então, você tem um país dividido numa perspectiva política, aqui, né? O presidente que assumiu agora, o presidente
Primeiro que é engraçado, cara, só para fazer um comentário rápido, ele ganha a eleição numa pauta um tanto quanto com um discurso moralista. Para quem acompanhou a eleição e o processo político aqui na Coreia, ele é o Sérgio Moro da Coreia, é chamado Trump coreano, né, porque é extremamente conservador. E por incrível que pareça, a popularidade dele em 2 meses de governo está caindo em queda abrupta, principalmente pelos elos de corrupção que já se instalou dentro do governo, assim, né, de indicações de amigos, de amigas, pessoas um nível de competência muito baixo para assumir cargos de governo, e a popularidade dele caindo muito já, para um governo que se iniciou agora. Ele já tinha dificuldade, já tem dificuldade no Congresso, por não ter maioria no Congresso, e para além dessa questão dessa dificuldade de ele não ter maioria no Congresso, o Partido Democrata ele tem uma maioria, o governo dele, inicialmente, tem se dado como uma forma de relações promíscuas, né, em que ele acusava, e ele usou muito na eleição, principalmente acusando o presidente Moon, né, de relações de corrupção. Estou citando isso porque aqueles que fazem um discurso contra a corrupção é que ela nunca passa de um discurso moralista, né? Basta ver o que vem acontecendo no Brasil com o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, por exemplo, né? O cidadão que acumulava salário de mais de 300 mil reais, acumulando várias funções e cargos, como o senhor ontem saiu no Estadão, Adolfo Sachida, né? Também acumulando cargos para acumular salários vultuosos. Esses são os moralistas defensores de Estado mínimo e contra a corrupção. Então, várias questões que vem acontecendo na Coreia, que dá para fazer vários paralelos em relação ao que vem acontecendo no Brasil, né? Então é isso, inicialmente, nessas minhas falas iniciais sobre esse período. Eu repito, foi muito bom, cara, foi muito interessante, deu para eu me espiritualizar mais também, né? Eu visitei vários, cara, foi muito importante. Por isso que você tá calminho, cara, você tá todo cara, sereno. Eu visitei vários templos budistas. Eu acho. Acho que você não saiu, cara, só saiu o teu corpo, mas ficou lá, ó. Eu visitei vários, assim, cara, e a questão do budismo é uma coisa que me impressiona, embora eu não tenha religião, mas eu tenho um vínculo, eu tenho uma questão religiosa que eu gosto, eu acho bonito e tudo, embora eu não tenha nenhum vínculo institucional com nenhum tipo de religião, mas a espiritualidade é algo bem interessante, entendeu? E você é uma pessoa de uma espiritualidade elevada, e isso, a gente sempre conversa sobre isso em privado. E os templos budistas, que são budistas na Coreia aqui, são bem interessantes. Foi uma coisa que eu não tinha uma dimensão da profundidade do que era, né? E da importância que é para os valores das relações sociais que se estabelecem na Coreia, mesmo com a ascensão, por exemplo, do cristianismo. Como que há uma relação de respeito, que é uma outra coisa que nós não temos no Brasil, né? A ideia do sincretismo religioso, do respeito à religião do outro. E isso aqui tem, cara. Né? E como que há uma relação entre esses valores culturais das religiões na consolidação de valores da sociedade, cara, do respeito ao outro, principalmente do respeito ao outro. Eu acho isso muito importante. Fantástico, meu querido. Ó, eu já vou só colocar aqui para vocês verem a falta que faz a gente vir aqui, ó. Daiane, que alegria ver vocês, que saudade de vocês. E agora, Elias, ó, já soltaram aqui, ó. Elias tem que ser ministro no eventual governo Lula. Eu apoio essa ideia. Conexão Xangai tá junto com isso. Elias, vamos tentar aí. Tua conexão tá bem fraquinha, mas vamos lá, vamos tentar. O que você anda aprontando por esse Brasil afora? Primeiro, boa noite. A alegria imensa estar com você e com o Wallace, né? E você eu tive na última sexta-feira em São Paulo, o Wallace está na Coreia e nós falamos hoje, pela manhã por telefone, e a gente rola uma química muito grande entre nós. Não pense o que vocês quiserem pensar a respeito disso, né? A química é forte. Coisas, né? É uma química forte entre eu e o Wallace, evidentemente o André, né? Isso, você não me deixa fora, não. Não, isso, fora, tá, não, pessoal. Você não fique com ciúmes, tá? Viu, André? Fica tranquilo que meu coração cabe todo mundo, entendeu? O que eu tenho feito da vida, primeiro que eu tenho experimentado algo que para quem está na universidade e quem defende os pontos de vista que eu defendo, né, ou seja, que parte dos princípios que eu parto, das posições políticas que eu parto, é algo muito, muito difícil de acontecer, que é um certo reconhecimento de um trabalho intelectual de 25 anos que se matura com esse livro que foi lançado pela Boitempo Editorial Cristina,
O Socialismo do Século XXI foi lançado em novembro do ano passado, ou seja, já há 9 meses foi lançado o livro, e ainda continua lançando esse livro Brasil afora. Por exemplo, há 2 semanas atrás, teve um evento muito significativo, que foi um lançamento na cidade de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, ou seja, uma cidade reacionária pra cacete, né? E tinha 200 pessoas na plateia, né? E o mais interessante não é assim, um mérito particular meu, não é o trabalho que eu e o Roberto fizemos, não é isso. É as pessoas reconhecerem, que me reconhecerem e tal, como o Conexão Xangai, ou seja, o Conexão Xangai, ela é parte da nossa construção intelectual, sabe, Wallace, sabe? Então, essa é uma coisa que eu vou levar para a minha vida, né? Então, tem esse lado desse livro está ainda fazendo muito sucesso, por exemplo, já foram 7.500 exemplares vendidos, né? O que para o mercado editorial brasileiro, para esse tipo de tema, é algo muito surreal. Foi lançada uma versão há 2 meses, em março, quer dizer, pela Routledge, uma versão mais condensada. Elias, desculpa te interromper, meu querido, mas assim, o seu áudio está muito ruim. A conexão, ela tá quebrando a tua fala, tá fala bem robótica, assim. Tá muito difícil de entender. Você não quer tentar sair, retornar, ver se melhora um pouquinho a conexão? Vou entrar pelo celular. Tá, eu acho que melhora, porque senão a gente tá com dificuldade de te escutar. Tá bom. Tá bom? Enquanto o Elias faz aqui essa tentativa de reconexão, ó, eu queria aproveitar e já fazer aqui um pouquinho de propaganda dos programas que o canal vem fazendo, com um monte de gente legal. A gente iniciou, Wallace, esse quadro aqui que chama Criptoverso para discutir de uma perspectiva crítica, de uma perspectiva progressista, o papel das criptomoedas, o papel do movimento cypherpunk, a questão do blockchain e como que pode ser utilizado em várias outras aplicações, mas principalmente oferecer um contraponto àquilo que... Cara, você virou um patrimônio público, um patrimônio fundamental, assim, que você vem fazendo um trabalho, André, no seu canal, cara, extraordinário, de alcance extraordinário que a academia não alcançaria nunca dentro das 4 paredes, entendeu? Parabéns, cara. Obrigado, meu querido. Você tá em outro nível, cara. Eu agradeço mesmo a generosidade. Então, esse é um dos quadros que a gente tem feito. Também temos feito bastante discussões com autores, com livros novos. Inclusive, nessa quarta passada, eu fiz uma live com o Gilberto Maringoni, que organizou este livro aqui, A Volta do Estado Planejador, um tema absolutamente atual. O livro que foi publicado em janeiro desse ano. Contamos com a nossa querida Juliane Furno, que é uma das autoras desse livro, e a Leda Paulani, que também escreveu um artigo para esse livro. Nós vamos falar com ela quando ela chegar aqui daqui a pouco, né? Ela deve entrar aqui em torno de umas 8h30, algo parecido. Assim que a gente escutar um pouquinho do Elias, a gente já entra com a professora Leda para ela vir expor, né, a visão dela de Brasil. E além disso, eu também tive a honra de ser convidado pela Associação de Funcionários do BNDES para compartilhar ali a apresentação do programa Missão Desenvolvimento com o Paulo Gala. Então, o Paulo Gala apresenta alguns programas, eu vou apresentar outros, e a gente fez um primeiro que, para mim, foi muito legal essa estreia no programa, que é a discussão das moedas sociais, e dentro do processo de digitalização, e a importância, né, exatamente da inclusão financeira no processo de desenvolvimento. Então, quem estiver aqui, puder depois ir verificar, depois do Conexão Xangai, em outro dia, por favor, vão lá, ajudem o canal a crescer, pessoal, porque depois da pandemia, o YouTube ele começou a ficar muito, muito topocrático, assim. Ele só dá atenção para quem está lá no topo, os canais muito grandes e os canais menores, que têm um propósito que não é, né, essencialmente de massificar, mas de oferecer uma visão alternativa, mais de qualidade, com profundidade, com crítica, trazendo pessoas que são especializadas. Aqui a gente não tem, né, negação com ciência, a gente, ao contrário, tenta promover o conhecimento acadêmico o máximo que a gente pode, aquilo que a gente consegue oferecer de diversidade. Então, faço esse pedido, quem estiver aqui também já no canal, compartilhe, né, esse vídeo, convide as pessoas, faça com que a gente consiga ter um alcance legal e o YouTube nos ajude a chegar mais longe para que a gente consiga enriquecer, né, esse debate. Elias Jabur, agora sim. Agora sim, o Elias tá gatinho, o Elias tá bem gatinho, cara. Tá gato. Então vai lá. Vamos lá, agora a gente quer te ouvir. Pode falar tudo de novo, vai lá. Não, primeiro uma felicidade muito grande de... Wallace, eu tô ligado que eu sou gato, cara, entendeu? Sabe?
E você tá mais gato ainda, depois que me traiu durante 45 dias com a sua companheira, né, cara? Pessoal, então... tá? Eu não vou ficar de vela aqui, não. Não, André, segurar a vela é uma missão histórica, né, velho? Entendeu? Quando vocês acabarem, eu volto. É uma missão... É uma função política, cara. Sabe? Cara, não, a tarefa política é revolucionária segurar a vela, cara. Pode ser, mas eu não vou fazer aqui, não. Não, tranquilo, mas enfim. Tô brincando, vai lá, Elias. A minha extrema felicidade de estar com vocês de novo, né? Acho que essa parte todos ouviram. E o que eu tenho feito na minha vida, ainda depois de 9 meses do meu livro, com Alberto Gabrielli, ser lançado, que é o China, o Socialismo do Século XXI, ainda está rolando o lançamento, né? Então, 2 semanas atrás, por exemplo, teve um lançamento em uma cidade chamada Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, com mais de 200 pessoas. Ou seja, é o reconhecimento que todo mundo busca na academia, gosta ou não, ainda mais vindo para quem professa as opiniões que eu professo, que tem as opiniões políticas que eu tenho, quem tem os partidos dos quais eu parto, né? Então é um reconhecimento que também tem um dedo total do Conexão Xangai, porque as pessoas me conhecem e vão ao evento do lançamento do livro por conta do Conexão Xangai. Ou seja, nós conseguimos construir uma imagem pública em torno do nosso debate que nos faz render alguns frutos, entre eles esse reconhecimento do público no Brasil inteiro, quando eu tenho de lançar esse livro, né? Ou seja, são mais de 20 cidades que nós já passamos em quase 9 meses após o lançamento. E o livro já foi vendido mais de 7 mil exemplares, o que significa um grande feito para o mercado editorial brasileiro. Tendo visto o tema que nós abordamos, que é China e socialismo, então vender 7 mil exemplares é algo muito, muito significativo. E também, na Routledge, foi lançada a versão em inglês desse livro, em março, houve um lançamento online há 2 meses atrás, e até semana passada era o segundo livro mais vendido em economia política da Routledge na Europa, né? Então é algo que está tendo um alcance muito grande, algo que eu nem imaginava que fosse acontecer, e estou muito feliz com isso. Evidentemente que fora essas questões pessoais, existe uma questão mundial hoje, que é a história acontecendo diante da gente. Se, por um outro lado, a China tem passado por um processo que eu tenho tentado dar conta de transformações internas profundas que hoje se sintetizam num imenso ciclo de inovações institucionais que enfrenta a questão da propriedade. Agora, nesse final de semana, saiu uma reportagem no Wall Street Journal, onde a grande discussão era sobre o papel das células do Partido Comunista, que vão passar a ser obrigatórias nas empresas multinacionais chinesas, né? Multinacionais instaladas na China. Ou seja, não é intervenção do Estado no investimento privado, é intervenção do Partido Comunista no investimento privado estrangeiro dentro da China. Então, a China tem passado por transformações profundas. Essas transformações passam pelas contradições de todo o lockdown em Xangai, num crescimento menor do que nos outros anos, né? Mas é parte desse processo de transição que ocorre na China, e as escolhas políticas que eles fizeram. Por exemplo, o lockdown em Xangai, no país inteiro, a política de Covid-0 é uma política que para os chineses é sagrada, ou seja, até hoje são 6 mil mortos na China, enquanto nos Estados Unidos é 1 milhão. É um caso típico de um país que colocou a economia, colocou a vida na frente da economia. E isso não é qualquer coisa, né? Ou seja, isso era uma opção muito clara entre a vida e a economia, né? Se é que existe essa contradição, eles colocaram a vida e estão colhendo os frutos, a delícia, como que diz o poeta, né? A dor é a delícia de ser o que é. Por outro lado, essa questão que envolve a Ucrânia, que envolve o conflito da Ucrânia, tem acelerado uma série de processos internacionais, né? Então, em uma mesma semana, houve a reunião do G7, que parecia um museu aquilo ali. Depois daquela reunião, 2 líderes estavam lá, que falaram que o Putin ia cair. Caíram antes do Putin, está com 87%, e o Boris Johnson caiu, e o premier italiano também caiu, ao lado do BRICS Plus, ou seja, o BRICS já está hoje se expandindo, né? E abarcando mais, além do BRIC, do Brasil, Rússia e de China, África do Sul, vai se expandir para a Argentina, para México, para a Turquia, para a Indonésia e para Irã, em princípio. Ou seja, é a nova ordem internacional que está sendo construída, tendo como centro de gravidade a China. Ou seja, muita coisa aconteceu no mundo nesse aspecto, mas acelera-se mudanças que durante algumas semanas ocorreram, parecia que foram décadas de transformação,
enquanto que no Brasil nossa situação política vai se agravando, o grau de violência política vai se agravando, e o Bolsonaro vai dobrando a aposta em um possível golpe de Estado, que eu não acho que deva acontecer sem que haja um consentimento, tanto do imperialismo norte-americano, quanto da grande elite brasileira. Ou seja, o Bolsonaro não vai partir para um jogo, não vai esticar a corda a esse ponto sem um apoio tácito desses dois elementos, tanto interno quanto externo. Ou seja, não é uma eleição qualquer essa que nós vamos enfrentar. Vamos enfrentar uma grande guerra cujo epicentro dela, cuja essência dela é uma luta pelo destino da nação brasileira. Acho que esse é o ponto principal dos últimos acontecimentos que deve nos pautar nos próximos meses até a eleição. E vamos só relembrar que hoje o Bolsonaro fez a eleição com mais de 70 embaixadores estrangeiros, num ato tão absurdo que realmente era impensável um chefe de Estado chamar embaixadores de outros países para criticar as próprias instituições, muitas das quais ele é responsável por atender e manter, né, a lisura e a rigidez das mesmas. Então esse movimento ele vai, né, se acelerando, ele vai tentar avançar o máximo que ele puder. Eu sou menos otimista que o Elias, eu acho que ele vai esticar a corda o máximo que ele puder, no limite, até conforme ele for sentindo que ele tem, né, o tato político dele. A gente pode criticar muita coisa, mas ele tem um tato político de quase 3 décadas estar naquela casa. Elias, você já trabalhou lá no Congresso, sabe como é, o conheceu, né, viu o deputado ali em ação. Então, como que você está vendo esse processo dele, essa ação dele de hoje? O Wallace também fica à vontade aí para comentar. Quer falar, Wallace? Eu falo. Cara, eu acordei com isso, eu não tinha visto, entendeu? Eu vi que ele tinha convocado os embaixadores, né? Só a convocação dos embaixadores com tal objetivo já seria algo, né, de se rejeitar, seria algo inaceitável, mas eu não tinha visto o resultado, nem tinha visto, não tinha acompanhado, porque eu acordei e não vi nada ainda sobre isso. Esse é o problema de você morar em outro país por causa do fuso, né? Que às vezes você não acompanha bem, full time, o que está acontecendo. Eu vejo, o André e o Wallace, eu vejo um esgarçamento da luta de classes no Brasil, ou seja, além dessas questões econômicas, como teto de gasto, como reforma trabalhista, como reforma da Previdência, que foi uma porrada na classe trabalhadora, né? Eu vejo o Bolsonaro hoje jogando um jogo, né, muito claro, ou seja, primeiro ele usa de todo arsenal que o Estado pode oferecer para enfrentar a sua própria derrota. Então, é assim que deve ser vista essa PEC que foi lançada, a PEC eleitoreira, que o pessoal está colocando, oportunista, que todo mundo está colocando, e agora esse jogo para o público internacional, ou seja, ele está jogando um grande jogo, né? A grande questão que eu coloco, ou seja, o grande jogo não é que eu concordo com ele, tá? Estou colocando que ele está indo para cima, tá? Ele sabe o terreno que ele quer jogar, ele está tentando retomar a iniciativa política após a pandemia, pode ser que retome, pode ser que não, né? Acho que essa é a grande questão, a questão da iniciativa política, coisa que ele perdeu, e pode retomar com algumas dessas ações, né? O que me espanta, por exemplo, ainda é a inanição do nosso campo político diante dessas ameaças que o Bolsonaro vem fazendo, ou seja, quando falo inanição, general, por exemplo, está falando por aí que tem que... General da ativa, colocando em questão as instituições do país e não está sendo processado, não existe nenhum processo civil contra ele, ou seja, as coisas estão acontecendo no nosso campo muitas vezes, e nós estamos acreditando que as coisas estão normais, vai ter eleição em outubro, vamos ganhar a eleição, vamos tomar posse. Acho que não, acho que não tem nada definido. O Bolsonaro, ele assumiu muito bem a agenda do Steve Bannon. Se ganhar, ganhou. Se perder, não aceite a derrota. Né? Tá muito claro isso daí. Né? Então, acho que falta, acredito eu, malandragem do nosso campo político para lidar com isso. Acho que o Lula tem mostrado uma grande amplitude política, né, para enfrentar isso não é pouco, mas eu acho que nós precisamos de ser mais inteligentes para lidar com uma figura como o Bolsonaro. É muita amplitude política, muita inteligência e escolher as batalhas que devem ser enfrentadas e não cair em qualquer casca de banana, como tem sido um costume nosso durante muito tempo, né? Esse é o X da questão, o foco no inimigo principal, né? E não ficar preso nas lateralidades do que está acontecendo, né? Perfeito. Muito bom, meu querido Elias Jabbour. Como sempre, teríamos muitos temas. Eu estava aqui já, a Leda estava para entrar, e eu ia fazer um react aqui ao vivo com o Wallace, mas ele está tão sereno. Cara, não, eu queria só comentar uma coisa. Eu não vou fazer com você hoje não, Wallace. Tava aqui pronto, mas eu não quero te tirar. Vai lá.
nas últimas semanas, cara, todos os indicadores, eles, tanto econômicos como sociais, eles vêm se agravando, né? Inflação, a crise inflacionária, a questão da fome, a questão da gravidade do desemprego, mesmo com algumas pessoas, mas caiu, mas a composição do mercado de trabalho, ela está extremamente precarizada, com queda de renda dos trabalhadores, né? Você tem aí um rombo agora das contas públicas feita pelo governo, e com todo esse processo de gravidade da situação econômica e política, a grande imprensa trata a situação como se não existisse ministro da Economia. Não existe ministro da Economia para a grande imprensa. O nível de proteção à figura do Paulo Guedes, dado o desastre que a economia brasileira está vivenciando, é algo que causa inveja a qualquer pessoa que já vivenciou o cargo enquanto ministro da Economia no Brasil. E isso tem, na minha perspectiva, um motivo básico. O Paulo Guedes vem cumprindo a função que ele assumiu enquanto ministro, que foi entregar patrimônio nacional para os interesses tanto do capital estrangeiro, como também para os interesses de uma pequena parcela da elite brasileira que se beneficia dessa destruição do patrimônio nacional. E isso tem sido naturalizado, André. Para além das questões políticas que o Elias colocou, né, o ataque à questão da democracia, o ataque à questão das eleições, a destruição de todas as bases de um processo de desenvolvimento econômico com empresas estratégicas, como é o caso da Eletrobras, como é o caso das vendas das refinarias, tem sido naturalizado e muitas vezes escondidos pela própria grande imprensa, né? Aprofundando um processo de destruição das bases do desenvolvimento que vai dificultar muito a reconstrução. Para além das questões políticas, é muito importante que a gente tenha clareza que retomar um processo de trajetória de desenvolvimento no Brasil não vai ser algo trivial e nem de curto prazo, vai ser muito difícil, né? Porque a gente não tem clareza do tamanho da destruição que está sendo feito, tanto de empresas estratégicas, como é o caso da Petrobras, como é o caso do que aconteceu agora com a Eletrobras, como também de instituições como a Caixa Econômica, como o Banco do Brasil, como o BNDES. Entendeu? Como o BNDES, são instituições que historicamente foram importantes para a nossa trajetória de desenvolvimento econômico, como atores essenciais, fundamentais, e que nós não temos clareza do tamanho da destruição que foi causada nessas instituições. Algumas ficam mais em evidências, como quando a gente vê a venda desses ativos, outras não, porque a gente não está lá dentro para ver. Então, veja, a grande imprensa, a todo instante, o Paulo Guedes, ele dá suporte a todas essas aberrações políticas e econômicas que acontecem no governo Bolsonaro. Paulo Guedes apoia o discurso antidemocrático do Bolsonaro. O Paulo Guedes apoia... O que não surpreende, né? Não, o que não surpreende. Porque é uma pessoa que... Né, a visão a história dele no Chile e tal. Com o Pinochet. Só que, veja, essa figura, ela é protegida pela grande imprensa. Eu costumo dizer que o Paulo Guedes é um ministro perfeito com um presidente que tivesse um discurso mais moderado. Não poderia até ser o Bolsonaro para a grande imprensa. Tanto é que o Estadão fez o editorial famoso da escolha difícil. Bastaria que o Bolsonaro tivesse um discurso mais civilizado. Se, por exemplo, não tivesse acontecido a pandemia e dado o desastre da pandemia com mais de 600 mil mortes, sem ter ficado mais em evidência a aberração que é o presidente da República do Brasil, possivelmente a grande imprensa inteira estaria lançando editorial apoiando a candidatura para a reeleição do Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso, cara. Não tenho dúvida. Então, esse ponto é um ponto que me chama muito a atenção no que vem acontecendo no Brasil. É o nível de proteção que a grande imprensa e o mercado dão, e isso deixa em evidência que tipo de país essas pessoas querem. De que lado elas estão. Se lá, nos anos do governo Vargas, a Globo lança um editorial dizendo que o 13º é desastre, hoje ela lança o editorial, assim como a Folha e o Estadão, apoiando esse projeto, apoiando a reforma trabalhista, apoiando o teto. A insistência na defesa do teto de gastos é algo
É algo impressionante. A insistência na defesa da reforma trabalhista é algo impressionante. Mas a do teto de gastos chega a ser cômico. Né? Não, essa é deprimente. Mas, Wallace, eu acho que a tua fala é a deixa perfeita para a gente trazer a Leda para a nossa conversa. Seja muito bem-vinda, querida professora Leda Paulani. É sempre uma satisfação enorme ter você aqui no canal. Você que já está se tornando uma figurinha carimbada aqui, espero que continue. Você é uma das pessoas que mais veio aqui, além, né, deste pessoal do Conexão Xangai, mas você já veio bastante aqui, espero que continue vindo. Eu vou rapidamente, Leda, vou te dar a boa noite aqui, para você também dar as boas-vindas aí para o pessoal que está nos assistindo, e aí eu vou falar brevemente sobre o seu currículo, só para quem não te conhece. Eu acho que é pouquíssima gente, mas acho que vale a pena. Então, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, André, Wallace, Elias e todos que nos acompanham aqui nesse tão famoso Conexão Xangai, tão bem-vindo, né? Foi realmente uma grande ideia fazer um programa com esse nome, né? Dado aquele que existia na mídia corporativa. É um prazer estar aqui também. Acho que nesse momento que a gente vive no nosso país, o nosso dever é contribuir, né, para que as pessoas entendam exatamente a gravidade de tudo que está em jogo. Então é isso. Muito obrigada pelo convite e vamos lá, vamos discutir. Vamos lá. Então, para quem, rapidamente, a Leda ela é professora de economia, professora titular da Faculdade de Economia e Administração lá da USP, a FEA USP, e ela já tem uma vasta produção, seja na produção acadêmica, seja produção de livros. Eu depois aqui já tenho os meus aqui, Leda, que eu vou fazer propaganda, porque eles foram muito importantes na minha formação como acadêmico, como professor. Mas ela também já se graduou em comunicação social, ela com especialização em jornalismo na ECA, USP, e ela também ela não é apenas uma mulher de pensamento, ela também é uma mulher de ação, né? Ela já foi, né, para a política entre janeiro de 2001 e 2003, ela foi assessora-chefe do Gabinete de Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo, quando o secretário era o professor João Sayad, que, como eu já mencionei, a gente fez aqui uma live em homenagem a ele, durante a gestão Marta Suplicy, e de janeiro de 2013 até março de 2015 ela foi secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de São Paulo na gestão do prefeito Fernando Haddad. Então, Leda, eu queria começar para a gente, o Wallace já fez, acho que uma introdução impecável aqui para provocar a sua fala, e eu queria provocar adicionalmente, colocando talvez uma estrutura que ajude a sua fala, com base no seu artigo, no capítulo que você escreveu, para esse maravilhoso livro aqui que o Gilberto Maringoni organizou, A Volta do Estado Planejador. E nesse livro você coloca 3 destruições que interagem de maneira dinâmica e complexa. A primeira delas é o próprio neoliberalismo, como a destruição daquilo que veio antes, a organização keynesiano-fordista, que vai até os anos 80. Depois você trata a questão do fascismo cultural, e, por fim, você coloca a pandemia ali como um elemento contraditório, mas que acaba provocando aquilo que o Friedman colocava, que era exatamente a oportunidade de fazer a grande mudança, como o Friedman disse no prefácio, né, de Capitalismo e Liberdade da segunda edição, em 1982. As ideias estão aí, elas vinham sendo cultivadas desde os anos 30, né, e, novamente, neste seu livro, Modernidade e Discurso Econômico. Eu vou fazer muita propaganda aqui, tá, Leda? Porque você merece, de todos os seus livros, são fantásticos. Você discute e aprofunda o discurso econômico, principalmente a partir da pena do Hayek, né? E você, então, coloca um elemento contraditório que a pandemia teria evidenciado. A partir da provocação do Wallace, como ele fez aqui, a questão da proteção que o Paulo Guedes recebe, né? Como que você articula, para a gente entender o cenário atual, né, a partir dessa estrutura que você escreveu, o grande desafio brasileiro, aquilo que a gente tem que enfrentar nos próximos meses? Olha, André, eu acho que se fosse apenas um desafio, né, a gente estava bem, né? Estávamos bem na fita. Mas são inúmeros desafios. Eu acho que o primeiro deles, evidentemente, é impedir
que a democracia vá pelo ralo, né? Acho que esse é o ponto primeiro, porque eu, assim como outros aqui já o expressaram, não tenho muita certeza de que essas eleições vão acontecer e que em acontecendo elas terão um curso normal e que, tendo um curso normal, o seu resultado, que pelo que apontam as pesquisas até agora, será a vitória no nível federal do ex-presidente Lula, que esse resultado será aceito com tranquilidade e formalmente o cargo será passado. Eu acho muito difícil que isso aconteça no Brasil, né? A gente teve, ao longo de todo esse período do Bolsonaro, e sobretudo nos últimos meses, né, quando vai ficando claro que ele, pelo voto, não consegue a reeleição, né, uma série de atitudes, de ameaças, de intromissões das Forças Armadas, então tudo vai, fora, enfim, o discurso de ódio que sempre foi pano de fundo da gestão dele, né, e que vai construindo, então, uma situação em que, se acontecer alguma coisa do tipo que impeça esse curso normal, que seria o desejável e o esperável, né? As pessoas nem vão se espantar. A impressão que eu tenho hoje é isso, porque tem tanta gente, talvez seja isso mesmo que ele queira, né? Talvez seja isso mesmo que ele queira, alguém que esteja tão apreensiva quanto eu, né? Com esses próximos meses no nosso país, né? Estava aí no fim de semana falando com meu filho da Copa do Mundo, assim, meio para desanuviar um pouco a cabeça, e fiquei pensando, puxa, quando acontecer a Copa do Mundo, pelo menos nós já estaremos sabendo qual foi o resultado, afinal, de toda essa situação tão complicada e tão apreensiva para todos nós, eu diria, né? Esse país lutou 21 anos para escapar dos tacões da ditadura militar, e depois, né, teve uma experiência democrática mais longa da nossa história, né? Nós tivemos 7 eleições presidenciais sem contestação, sem golpe, teve o impeachment do Collor no meio, né? Mas que não foi um golpe, né? O impeachment do Collor realmente tinha razão de ser, diferentemente do que ocorreu no impeachment da presidenta Dilma, né? Então, a gente criou uma ilusão de que isso teria se tornado o normal, quer dizer, que a democracia estava, de fato, finalmente enraizada, né? E a gente viu que não. A gente sabe que tem um contexto internacional por trás disso, e que o que acontece hoje no Brasil é resultado desse contexto internacional também, mas a gente tem elementos internos aqui, né, que nos levaram a essa situação. Então, eu diria que o primeiro grande desafio é a gente impedir que essa democracia duramente conquistada, né, de fato vire fumaça, né? Esse eu acho que seria o primeiro grande objetivo. Agora, eu não vou falar desse governo, porque esse governo, para mim, não tem nem sequer a preocupação, né, com o que ocorre com o país. Ele tem a preocupação de manter o poder, no caso do presidente, sobretudo para blindar a sua família de todos os crimes, enfim, das punições dos crimes que eles cometem, né? Então, acho que, sim, o que a gente tem que pensar é num novo governo, de fato, decente, etc., né? O que a gente conseguiria fazer. Então, aí, eu acho que a gente tem, assim, primeiro um desafio de timing, né? O que eu chamo de um desafio de timing? É que as mudanças que precisam ser feitas são de grande monte, são de dimensão institucional muito grande, dada a destruição que foi produzida, né, nesse período todo, desde, aí não é só o governo Bolsonaro, desde o golpe, né, desde o governo Temer. Então, você tem que produzir mudanças de dimensão muito substantiva, e as consequências dessas mudanças para a população, né, tem um timing muito mais lento, né, e que entra em desacordo com o timing da política, né?
Então isso é um grande problema, porque, na realidade, é um governo que vai lutar para tentar colocar em pé vários peões que tinham sido derrubados, né, para resgatar isso, e as consequências disso, e tudo isso para, digamos, voltar a ter condições de pensar num desenvolvimento aí que seja, sobretudo, sustentável ambientalmente e que reduza essa a absurda desigualdade e a miséria, a pobreza que voltou, né? Então, a gente tem que resgatar minimamente esses controles, que, por exemplo, com teto de gastos é impossível, né? Com teto de gastos, essa PEC emergencial, por exemplo, essa PEC kamikaze, né, como a imprensa chama, depois a gente fala um pouquinho desse termo, aliás, por que a imprensa chama de kamikaze, né? Isso acaba se tornando um problema no início de um novo governo, porque ele só vai até dezembro, né? Então, quer dizer, e não tem previsão orçamentária para esse ajuste e para as novas medidas no orçamento, porque o orçamento não contemplou essas coisas que agora a PEC emergencial vai permitir, o auxílio aos caminhoneiros, esse tipo de coisa, né? Então, você vai ter de cara, né, que enfrentar uma situação que é absolutamente dolorosa para milhões e milhões de famílias. Quem mora em São Paulo sabe como a situação é dramática ao ver famílias inteiras na rua. Sempre houve população de rua em São Paulo, ela sempre foi substantiva. Nós, inclusive, conseguimos reduzi-la na época do governo da prefeitura do prefeito Haddad, mas ela sempre existiu, porque é uma cidade de 12 milhões de pessoas, né? Só que agora mudou o perfil das pessoas que estão na rua, né? Não são mais aquelas pessoas, às vezes, sem família, ou que se tornaram dependentes químicos, né? Não, agora você vê família, você vê criança, você vê marido e mulher, num farol da Praça Pan-Americana, o marido, a mulher, quer dizer, acho, né? Parece marido e mulher, um casal, mulher, um homem, e duas crianças com um cartaz assim: estamos passando fome, por favor, nos ajude. Então, quer dizer, são coisas que... O que você faz? Você tem que fazer alguma coisa de imediato. Dá para fazer de imediato com essa destruição institucional que se produziu até agora? Não dá, tem que fazer alguma mudança, né? Vai haver sustentação do Congresso para essas mudanças? Enfim, então, então isso tudo, esse conjunto, né, essa penúria extrema de curtíssimo prazo, de um lado. De outro lado, a dimensão das mudanças que são necessárias e o ritmo lento com que isso acaba produzindo consequências para a maioria da população, é que eu chamo de um problema de timing, um desafio de timing aí, que haja, como é que se diz, habilidade política e criatividade para superar, né? Então, esse digamos assim, como pano de fundo mais geral, eu diria isso: a gente tem que resgatar a democracia, impedir que ela vá para o ralo de vez. Primeiríssimo lugar, esse é o pressuposto de tudo, porque sem isso, né, melhor nem pensar. E em segundo lugar, esse timing aí que vai ter que ser ajustado, e é um desafio imenso, é para gente muito competente, muito capaz mesmo. Eu achei perfeito. E aí, bom, depois podemos falar. Não, nós vamos trazer, porque inclusive você já tocou num ponto-chave que já se tornou, principalmente nessa semana, vem aumentando o coro dos defensores do golpe de 2016, de vários colunistas, né, dos jornais que a gente já conhece, já levantando os desafios fiscais do governo Lula, né? Então, gente que se calou de uma maneira ensurdecedora durante o governo Bolsonaro e agora, com a mera intenção de voto do Lula estando na frente, de repente o medo, né, do penhasco fiscal já volta, já começa a aparecer, necessidade de austeridade, de cortar gasto, e aí daqui a pouco, Leda, a gente já vai trazer o seu maravilhoso conceito, que é uma pena que você tenha que teve que criá-lo, né, do estado de emergência econômica. Seria melhor não ter criado isso, né? Eu vou passar a palavra aqui. Eu já quero pedir para quem está aqui, curtam o vídeo, compartilhem, gente, ajude o canal. A gente tem uma audiência muito maior que essa. O YouTube não está avisando as pessoas. Então façam aí a parte de vocês, ajudem, por favor. Quero aqui registrar a presença do nosso querido Eduardo Costa Pinto, uma pessoa
sempre presente aqui no canal, um grande batalhador, e também da minha parceira de Café Canhoto, a Ivy Bruxel, que também está nos acompanhando aqui. Um beijo para os dois. Wallace e o Elias estão muito quietinhos, vamos lá. Senão eu falo, eu estou aqui com bibliografia minha, professora Leda é minha bibliografia. Quando você tem bibliografia conversando com você, a gente tem muita coisa para falar. Vai lá, Wallace. Não, eu queria só tocar num ponto, porque eu quando entrei na faculdade de economia, eu aprendi com as obras da professora Leda Paulani a importância de você pensar em estratégia de desenvolvimento para superar, por exemplo, as problemáticas das fragilidades nas nossas contas externas. São várias, são estruturais. E isso foi histórico, que a gente tentou ultrapassar, por exemplo, com as políticas de industrialização, no período Vargas, no período do JK, inclusive do período da ditadura militar. E pós-anos 90, né, no livro da professora sobre pós-modernidade, trata, a professora discute bem isso, sobre a questão da agenda, isso, modernidade, discurso econômico, sobre a agenda que se implementa no Brasil pós-anos 90, mas a impressão que eu tenho, professora Leda, é de que pós-2015, 2016, pós-golpe, a problemática de superar essas deficiências estruturais, elas se tornaram muito mais difíceis, dado o tamanho... Porque a gente passou por reformas que elas não são reformas conjunturais, elas são estruturais, elas provocaram transformações estruturais, tais como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e o teto de gastos. Esse tripé de reformas, elas provocam a transformação estrutural no Brasil, por exemplo, no mercado de trabalho, na questão social com a questão da Previdência e o teto de gastos que a gente está discutindo. A perspectiva do debate em torno do teto de gastos é sempre limitar gastos correntes que atacam frontalmente a Constituição de 88. Frontalmente a Constituição de 88. Né? E aí, para além disso, as privatizações, né? A fragilização de empresas estratégicas. Então, eu queria levantar esses pontos como que você vê, né, a perspectiva de mudar esse processo. Se você tem uma perspectiva otimista em relação a isso. Né? Por exemplo, eu conversando com alguns amigos, colegas que trabalham com a temática, o professor José Sérgio Gabriele, que conhece bem o setor, o Eduardo Costa conhece bem, ele tem uma perspectiva pessimista, ele acha muito difícil, por exemplo, a gente retomar o ativismo e a importância da Petrobras como uma empresa estratégica, principalmente agora, naquilo que você tocou, né, que é o desenvolvimento sustentável. É focar em energias, por exemplo, estratégicas. A Petrobras e a Eletrobras, por exemplo, que acabou de ser privatizada, né, teria um papel fundamental nesse processo, mas a gente está destruindo. Então, eu queria ouvir um pouco isso, sobre esses pontos. Posso falar, André? Sou eu? Claro, claro. Você que manda aqui, Leda. Você fala quando você quiser. Eu sou respeitadora de regras aqui. Você é o nosso... Vamos lá, aqui é um bate-papo tranquilo. O nosso comandante aqui, então. Bom, olha, antes de responder mais diretamente às questões do Wallace, eu queria falar do que eu falei que ia falar e não falei, do porquê que a imprensa chamou essa PEC, né, que eu chamo de PEC eleitoreira, mas eles põem como PEC kamikaze, porque claramente é uma PEC eleitoreira. O Bolsonaro, lá atrás, tem uma série de vídeos e falas dele no Congresso tal, contra qualquer tipo de auxílio. Ele disse que vai formar vagabundo, que auxílio, que essa história de transferência de renda é um absurdo e tal, enfim, o que condiz aí com o discurso ideológico dele, né? Mas aí agora, de repente, ele se preocupa com a fome, né? No começo, na pandemia da Covid, ele nem queria ouvir falar disso aí no início. Depois de muita costura, insistência, etc., mandou para o Congresso uma proposta de auxílio emergencial de R$400, né? Que depois o Congresso elevou para 600. E agora, assim, do nada, ele resolve se preocupar com a fome, né? Com as pessoas que não têm renda e tal. Então, é claramente uma PEC eleitoreira. Mas a imprensa recorrentemente chama de PEC kamikaze. É kamikaze para eles porque é uma coisa tipo assim, é o próprio governo colocando
a corda no pescoço daquilo que, para eles, dá sustentabilidade econômica e credibilidade econômica ao governo, que é o teto de gastos, né? Então, é kamikaze porque o teto de gastos vai morrer. Porque as pessoas podem morrer de fome, mas o teto não pode cair, né? O teto de gastos cai na cabeça das pessoas que ficam sem as políticas do Estado, sem que o Estado tenha condições de minorar um pouco as agruras, né, desse sistema no qual a gente vive e que põe na penúria, principalmente num país como o Brasil, uma parte substantiva da população, né? E aí, quer dizer, associado a isso, eu queria falar um pouquinho dessa coisa do estado de emergência econômico. Quando eu usei esse termo, foi um artigo que eu escrevi, que acabou saindo num livro organizado pelo professor Chico de Oliveira, chamado Hegemonias Avessas. E era um momento em que a gente discutia aquela política econômica do primeiro governo Lula, né? A política macroeconômica mais especificamente. Não estávamos falando de política social e outras políticas públicas. Estamos falando de política macroeconômica, né? E, enfim, é sabido, né, que o governo Lula exatamente a cartilha da política neoliberal no início de seu governo. Aquele conjunto de políticas que ele herdou do governo Fernando Henrique foi seguido à risca, inclusive muitas dessas medidas aprofundadas, né? Então, ali eu até tomava ali o Brasil como exemplo para dizer, olha, é característica do neoliberalismo esta forma de atuar, né? Então, para mim, o governo Lula estava sendo refém do neoliberalismo naquele seu início. Lógico que depois as coisas mudaram um pouco, eu acho que, para mim, muito mais do que a assim chamada... como é que é a matriz lá do Manteiga? A nova matriz macroeconômica. A nova matriz econômica, muito mais do que a nova matriz econômica, o que desafiou o neoliberalismo foi o PAC. Do meu ponto de vista, foi o PAC que desafiou muito mais os princípios, né, as questões de fé do neoliberalismo, do que a própria nova matriz macroeconômica. Mas, enfim, isso é um parênteses, né? Mas logo naquele início, primeiro, segundo ano, terceiro ano do governo Lula, né? Então, quer dizer, na minha leitura, o governo Lula estava sendo refém desse pensamento, dessa forma de fazer política econômica, e isso, para mim, era e é uma característica do neoliberalismo, construir uma espécie de terrorismo econômico permanente, né? Então, sempre que você pretende fazer alguma coisa que vai mudar minimamente, né, o status quo, que vai mexer um pouco com as classes, tirar um pouquinho de quem tem mais para dar para quem tem menos, enfim, alguma coisa desse tipo, ou guarnecer o Estado de instrumentos mais efetivos na sua atuação em prol de minorar as desigualdades e etc., toda vez que isso acontece, algum monstro se levanta. Não pode, porque se imagine, primeiro era a inflação, né? A inflação foi o grande... no começo dos anos 90, depois que o Plano Real consegue estabilizar monetariamente a economia, então a inflação era o grande monstro da Lagoa Negra, não podia fazer nada porque a inflação e não sei o quê, né? E depois foi o equilíbrio fiscal, o equilíbrio externo, depois o Brasil encheu as burras de dólares por conta dos anos 00, né, da primeira década do século XXI, que foram anos melhores do ponto de vista da economia mundial e do Brasil também, né? Aí é um problema fiscal. Então, sempre tem um fantasma, sempre tem alguma coisa que diz que você está em estado de emergência e, portanto, você tem que aceitar as coisas, determinadas coisas que talvez não sejam tão bons, mas é preciso. Então, sempre a história do remédio amargo, né,
do ajuste que é impopular, mas tem que ser feito, sob pena de lá na frente a coisa piorar, né? Enfim, então isso é uma forma de construir o discurso, o discurso hegemônico, né? O discurso da hegemonia neoliberal. E eu aí, então, cito, por exemplo, o teórico George Agamben, né, que ele diz que esse estado de emergência se tornou uma prática essencial dos estados contemporâneos, mesmo que essa é uma coisa que essa emergência não política é uma coisa que nasce lá na Revolução do século da Revolução Francesa, na realidade, com a Constituição de 1849 na França, né? Então, nasce uma espécie de estado de emergência político, que não é um estado de emergência militar, como ele é o estado de siège, né? Ele é associado sempre a uma questão de guerra, né? É uma questão de que, em determinadas situações, o poder civil tem que se abrir mão dele e esse poder civil tem que passar para os militares por conta de um estado de guerra qualquer, em determinados locais do território, etc. Daí o termo estado de sítio, né, de lugar. E depois esse estado de sítio vira político, né? Ele nasce lá em 1849. E esse estado de sítio político, que na realidade é um estado de emergência por razões políticas, né? É um instrumento que, segundo esses teóricos, então é permanentemente usado, né? Sobretudo a partir dos anos 80, né? Porque ele manieta, né? Ele constrange as possibilidades de atuação do Estado. E isso talvez seja a força mais poderosa a impedir que o Estado continue a atuar como ele atuou nos anos do keynesianismo, nos chamados 30 anos dourados, né? Em que ele claramente atuou de modo desconfortável ao capital. Ainda que o capitalismo nunca tivesse crescido tanto e tivesse feito tanto sucesso, né? Mas sempre foi com uma atuação desconfortável por parte do Estado, né? Então, enfim, eu quis retomar aí esses dois termos, né? O kamikaze e o estado de emergência, para dizer que agora, né? Mas, Leda, desculpa te interromper, eu quero frisar esse ponto do kamikaze. Porque ele foi desenvolvido pela própria equipe do Paulo Guedes, foi pela equipe econômica, e justamente, eu quero só apenas salientar, ele transmite essa ideia de que as coisas vão, né, e por água abaixo, que você vai perder o controle das coisas, né, aquela coisa do suicídio. Né, então, a gente vai aprovar essa PEC e esse é um suicídio. Eu venho falando que de suicídio não tem nada nisso, que na verdade a tentativa do governo de se manter com a cabeça acima da água num cenário eleitoral que está absolutamente contrário, refratário a qualquer possibilidade de vitória dele. E ele vem reconhecendo isso sistematicamente. Mas eu queria pegar isso que você falou, apenas para manter, acho que a pergunta do Wallace é muito importante, em que medida esse estado de emergência, e aqui novamente eu trago o seu brilhante capítulo neste livro, em que você fala que a pandemia, ela gerou um efeito que poderia ser usado para engrandecer o Estado, para reabilitá-lo, como foi o caso da tentativa do Joe Biden lá nos Estados Unidos, que a gente também já vê as forças do neoliberalismo impedindo que ele avance, né, principalmente na agenda de transição energética. E aqui, quando chegou no Brasil, esse fenômeno coletivo, que teria tudo para reabilitar o Estado, o Bolsonaro utiliza isso para fazer o contrário, que seria o terceiro ato de destruição, que eu acho que conversa bem com a pergunta do Wallace sobre as nossas estatais. Porque me parece que essa venda de estatais tem um claro caráter, natureza indenizatória, né, para essa elite financeira, eu não sei se preventiva ou de outra forma. Como que você vê, como que você articula esse processo de venda patrimonial, de absolutamente rifar, né, os ativos do Estado, neste contexto que, em tese, levaria a outra ação? Pois é, quer dizer, isso enfim, é um exemplo muito bem apontado, né, aqui por você, André, digamos, dessa contradição ambulante, né, que é o governo Bolsonaro, né? Para começo de conversa, que faz essa associação entre um nacionalismo
que é de bancaria, evidentemente, não nacionalismo de brincadeira, porque bate continência para a bandeira americana, né? Mas é um nacionalismo que é ultraliberal, né? Quer dizer, é uma combinação um tanto quanto extravagante, né? Se a gente pensar na história aí, onde os movimentos nacionalistas atuaram, né? Do ponto de vista econômico, né? Mas então, veja, o Guedes, então eles fazem tudo isso, tal, então é kamikaze, porque nós vamos destruir o equilíbrio fiscal e etc, etc. E hoje mesmo ele aparece falando, não sei se agora hoje ou ontem, porque a gente lê tanta coisa e fica, às vezes, um pouco confuso, né? Mas acho que hoje ele diz o seguinte, chamam de eleitoreira, mas se a gente não fizesse, as pessoas iam morrer de fome. Bom, pera, então não é mais kamikaze, né? Não é mais. Eu acho que essa interpretação desse aprofundamento das privatizações como uma espécie de compensação digamos assim, a esse desajuste, né, na cartilha ultraliberal, é uma hipótese boa, assim, André. Eu acho que é uma coisa que se pode pensar. Todavia, eu penso que, do ponto de vista econômico, já estava delineado o cenário que ia ser montado pós-golpe pela ponte para o futuro lá do Temer, né? Quer dizer, o Ponte para o Futuro, eu li detalhadamente, e ele é assim, é um programa ultraliberal. É um programa para dar doses ainda mais cavalares de neoliberalismo na economia, né? Politicamente, sob esse pressuposto de que é o único caminho que pode levar à retomada do desenvolvimento e etc. Né? E ali está com todas as letras, né? Quer dizer, a privatização nesses níveis em que ela está ocorrendo agora, com o fatiamento da Petrobras, com a privatização da Eletrobras, etc., que eram, digamos, algumas poucas joias da coroa que tinham sobrado, né, do vendaval todo aí dos anos 90 e anos 2000, eu acho que já estava na linha de tiro, né? Estava na mira esse negócio. E um pouco isso também é uma forma de eles dizerem que estão cumprindo o programa, porque o Guedes tinha prometido lá $1 trilhão de dólares, né? de privatizações e tudo isso, né? Não vão chegar, evidentemente, mas, enfim, eu acho que é nesse contexto, né? É nesse contexto que essas coisas têm que ser entendidas. Agora, o estado de emergência que me preocupa agora é porque ele foi... quando os teóricos dizem que o estado de emergência, ainda que não declarado, é uma forma recorrente de atuação do Estado contemporâneo, né, na implementação dos programas neoliberais, a gente tem que pensar, e quando ele é declarado, né? E quando ele precisou ser declarado agora, porque o Bolsonaro queria fazer um programa novo, né? Que não é porque o Auxílio Brasil já existia, então seria uma coisa de ajuste, podia talvez por outros meios contornar a questão da lei eleitoral, mas tinha esse aumento para os esse pagamento dessa renda para os caminhoneiros, né? Os 1.000 e não sei quantos reais aí por mês, que é um auxílio novo, e aí você não pode em lei eleitoral criar nenhum benefício novo, né? Então eles decretam estado de emergência. Mas eu acho que isso pode... Eu já perguntei a juristas, ninguém me respondeu, porque acham que eu estou muito pessimista. Eu acho que isso pode abrir uma porta para Bolsonaro, com mais facilidade, criar uma situação caótica do ponto de vista político e social, e que impede, e que sirva como desculpa para que as eleições sejam adiadas por um ambiente de conturbação social e coisas desse tipo, né? Mas se nada disso acontecer, ou se nada disso acontecer de modo tão grave, e se a gente conseguir ter um governo Lula
a partir de 2023, tudo isso que o Wallace falou, né, a Previdência, a reforma trabalhista, o teto, eu acrescentaria a independência do Banco Central e a nova lei cambial, né, que tem mais esses 2 pontos. Exato, eu esqueci esses 2 pontos. São os peões que foram derrubados por essa bola gigante, que foi o golpe associado a um programa que já era ultraliberal, que é o Ponto para o Futuro, e que foi, digamos, a cereja do bolo foi esse governo fascista, né, o proto-fascista, pelo menos, de Bolsonaro. Então, esse é o desafio, né, ao qual me referi de início, que está posto, né, para esse novo governo.